Então vamos lá, a Guerra Fria não vai ser só um conflito ideológico entre essas duas nações, União Soviética e Estados Unidos, mas ela também está relacionada com guerras que são financiadas ou apoiadas por esses países e eles não entram num conflito direto entre eles, mas em outros países. Uma dessas guerras vai ser a Guerra da Coreia, que ocorre entre 1950 e 53. Então acabou a Segunda Guerra Mundial e a Coreia foi dividida em duas áreas. Coreia do Norte, que vai se tornar comunista e aliada da União Soviética, e a Coreia do Sul, então, que vai ser capitalista e aliada dos Estados Unidos. Em 1950, então, a Coreia do Norte, pensando em unificar os países, invade a Coreia do Sul e nesse momento a gente tem uma primeira vitória da Coreia do Norte. Percebendo que poderia ter uma expansão do comunismo, os Estados Unidos vão entrar na guerra e isso vai fazer com que o conflito mude radicalmente, tá? A capital da Coreia do Sul foi reconquistada e os comunistas vão começar a retroceder. Com uma possível derrota norte-coreana, a China, que era comunista, entra no conflito a favor da Coreia do Norte. Então, vai ter um equilíbrio. Então, os Estados Unidos apoiam a Coreia do Sul e a China vai apoiar a Coreia do Norte. Esse conflito permanece por mais ou menos uns 3 anos, até que os coreanos ali não aguentam mais o conflito, né? Muita gente morrendo e é assinado uma trégua e é assinado chamado armístico, né? Que é quando os países decidem não atacar mais um ao outro. E no final das contas, esses países permaneceram divididos nessa mesma dinâmica até os dias atuais. Então, nós temos uma Coreia do Norte, que é comunista, e uma Coreia do Sul, que é capitalista. Uma outra guerra que acontece e tem apoio dessas duas potências vai ser a chamada Guerra do Vietnã, que vai acontecer entre 1959 a 1975. Então, a gente tem que entender que o Vietnã foi por muito tempo uma colônia da França e ele consegue a sua independência em 1954. E a mesma coisa, ele fica dividido em Vietnã do Norte, que é comunista, e Vietnã do Sul, que é capitalista. Só que o Vietnã do Sul vai tentar, de maneira autoritária, dominar a região comunista. E vai iniciar ali um conflito. Só que até mesmo dentro do Vietnã do Sul, vários vietnamitas não concordam com as ações do governo ditatorial do Sul. E eles mesmos vão criar uma frente contra o governo do Sul, que é a Frente de Libertação Nacional, e eles vão ter um exército de guerrilheiros que vai ser muito conhecidas, que é os Vietcongs, tá? Essa Frente de Libertação, ela vai receber o apoio do Vietnã do Norte, da China e da União Soviética. E os Estados Unidos vão apoiar quem? O governo do Vietnã do Sul. Por quê? Porque ele tinha medo do comunismo dominar o mundo todo. Então ele apoia sempre o país contrário, o grupo contrário ao comunismo. Então a gente vai ter em 1964, após um incidente contra um contra-torpedo dos Estados Unidos, tá? E vai fazer com que os Estados Unidos decidam, então, entrar nesse conflito, entrar na guerra do Vietnã. Então, os norte-americanos acreditavam que quando eles entrassem lá no Vietnã ia ser uma vitória fácil e rápida, eles iam acabar com tudo e iam ganhar. Só que não vai ser bem assim, tá? Os grupos ali que eu falei que eram os Vietcongs, eles vão ter apoio da população, em sua grande maioria, e eles vão ser muito resistentes às investidas norte-americanas. Eles criam armadilhas, eles têm ações bem ordenadas e eles vão conseguir fazer bastante baixas entre o exército dos Estados Unidos e os exércitos do governo do Vietnã do Sul. E com tantas derrotas, porque os Estados Unidos perdem muito nessa batalha, então quando perde dinheiro, a opinião pública dos Estados Unidos vai passar a pedir a saída dos exércitos das tropas lá do Vietnã, que os Estados Unidos saia dessa guerra, porque essa guerra não é dos Estados Unidos, não tem porque os Estados Unidos estão lá. E daí, pressionados por protestos e pela imprensa, os Estados Unidos assinam então um cessar-fogo em 1973 e ele tira grande parte das suas tropas do Vietnã. Os Estados Unidos, eles saem derrotados desse conflito, tá? É uma das principais vergonhas desse exército norte-americano, porque eles não conseguiram derrotar os Vietcongs.
Só que dentro lá do território, mesmo sem o apoio dos Estados Unidos, a guerra continua. Só que sem a ajuda dos Estados Unidos, esse governo do Vietnã do Sul não consegue resistir por muito tempo, resiste por 2 anos. E daí, em 1975, os norte-vietnamitas ocupam a capital do Vietnã do Sul. Em 1976, eles propõem eleições gerais e o país, então, se unifica em um único Vietnã e passa, então, a ser chamado de República Socialista do Vietnã. Dessa forma, o Vietnã é uma república socialista. Ok? Continuo na próxima aula.